mandar um abraço aí para Moçambique, Luanda, né? E Portugal. Obrigado aí por vocês estar nos acompanhando, né? Acompanhando a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Bom, um alvo digno. Como resultado da misericórdia de Deus e da mediação de Cristo, o Senhor tem prazer até mesmo nas menores manifestações de resposta ao seu amor. Por meio do único que merece o nosso amor e é perfeitamente justo, somos considerados justos e incluídos entre os amados de Deus que viverão com Ele em amor pela eternidade. Louvado seja Deus! Você já imaginou isso, amados? Viver uma eternidade, não morrer mais, não ter mais doença, não ter mais problemas. Eu comentava um dia desse na igreja, né? Que se nós não conseguimos, na comunidade, nos darmos bem com todos, e passar tempo junto, como é que nós queremos passar a eternidade junto? Então, se você, amigo, se você, amiga, está aí com problema com alguém da sua comunidade, da sua igreja, né? Alguém que se propõe a viver o mesmo evangelho que você vive, e vocês estão aí com dissensão entre vocês, acerte isso logo. A falta de perdão vos tira o céu. Se vocês estão tranquilamente vivendo em perdão, vocês precisam se acostumar a conviver junto, porque vai ser uma eternidade juntos, né, amados? Você pode indagar. Bom, antes disso, essa é a esperança da redenção que inclui a obra de Cristo realizada por nós no céu. Você pode indagar. Será que isso se aplica a mim? Eu também estou incluído nisso? E se eu não for bom o suficiente ou não tiver fé suficiente? Bom, mas eu respondi aqui, não é uma questão de ser bom, mas de permitir que o Espírito Santo tome as rédeas de nossas vidas para nos convencer que Jesus é o caminho. Leitura de Marcos capítulo 7, do verso 17 ao verso 19, né, que fala sobre o jovem possesso. Como Jesus reagiu ao pai do menino? Quanta fé é necessária? Bom, Jesus exclamou que tudo é possível ao que crê. Falou de uma fé que está a um nível maior, né? Está em um outro nível, que só se alcança com a mortificação da carne através do jejum e da oração. Os discípulos não conseguiram expulsar o espírito imundo e a esperança parecia perdida. Mas Jesus exortou o pai vacilante, o qual, emocionado, respondeu em lágrimas: eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Observe que Jesus não disse ao homem: volte quando tiver mais fé. Em vez disso, a exclamação do pai: ajude-me na minha falta de fé, foi o suficiente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 11, verso 6. Ainda assim, Jesus aceita até mesmo a menor fé. Ele cita que se tivermos fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, é como um grão de mostarda, que depois crescendo se torna maior das hortaliças e os passarinhos fazem abrigo em seus galhos, né? Se tivermos essa fé, e nós estivermos dispostos e comprometidos para que possamos receber mais fé, então, ainda assim Jesus aceita até mesmo a menor fé, e por meio da fé, pela mediação de Cristo e pela obra de Cristo em nosso favor, podemos agradá-lo em nossa resposta a Ele, da mesma forma que um pai fica satisfeito quando um filho lhe traz um presente aparentemente sem valor. Não é o presente em si, né? Mas a ação, a intenção, né? Isso é que conta. Referindo-se a Deus, Paulo diz que devemos ter o propósito de lhe agradar. Você pode ver nas passagens de 2 Coríntios capítulo 5, verso 9, Colossenses capítulo 1, verso 10, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1 e Hebreus capítulo 11, verso 5.
Não deixe de ler, amado. Pegue aí seu celular, seu smartphone, né, o desktop, sua Bíblia física, né, e leia. É importante isso para a nossa vida espiritual. Devemos pedir a Deus que nos transforme de modo que o nosso interesse seja bem mais, né, seja o bem daqueles que amam, né? Vamos lá, devemos pedir a Deus que nos transforme de modo que o nosso interesse seja o bem daqueles que amamos e que Ele aumente o nosso amor para que esse amor alcance outras pessoas. Ou seja, nós somos resgatados para resgatar, alcançados para alcançar, né? Nós somos missionários. Todos que entregam a vida a Jesus recebem aí uma missão: alcançar os que ainda não foram alcançados. Amem uns aos outros com um amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, né? A palavra diz que seja outro que te louve, né? Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no espírito. Nós precisamos ser espirituais, nós somos seres espirituais, então precisamos ser fervorosos no espírito. Não temos que ter medo de sermos fervorosos, né? Romanos capítulo 12, do verso 10 ao verso 13. Se Deus nos aceita em Cristo, quanto mais devemos aceitar os outros. A ordem de amar ao próximo como a si mesmo, lá de Levítico capítulo 19, verso 18, e Mateus capítulo 22, verso 39, é a regra de ouro de fazer aos outros o que queremos que nos façam. Mateus 7, verso 12. Nos ajuda a entender essa verdade? Bom, amados, sim, porque dificilmente alguém em sã consciência pratica mal contra si mesmo, né? E quando amamos ao próximo, estamos praticando gratidão ao que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém, amados. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus, graças te damos, meu Deus, porque tu sempre estás conosco, nos orientando, balizando as nossas vidas. Que tudo que nós viemos fazer hoje seja para a tua honra e para a tua glória, e que nós possamos realmente amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aos nossos amiguinhos.